Boa noite, bem-vindos a mais uma live aqui no 3 Pontos Studio Live com o nosso quadro Diário Jurídico, comigo, Milena Vieira, advogada e especialista em Direito do Trabalho. Hoje vamos falar de 5 coisas que você, trabalhador, nunca deve fazer antes de entrar com uma reclamação trabalhista. O ajuizamento de uma reclamação trabalhista, ele exige não apenas a existência de direitos violados daquele trabalhador, mas também a adoção de condutas preventivas, capazes de preservar ali os meios de provas e evitar o prejuízo à futura demanda da reclamação trabalhista. Muitas vezes, por desconhecimento, o trabalhador pratica atos que fragilizam sua posição processual, ou até mesmo comprometem o reconhecimento de seus direitos. Sendo assim, essa live de hoje irá abordar 5 condutas que você deve ser evitadas antes do ingresso de uma reclamação trabalhista, demonstrando assim a sua relevância na legislação trabalhista. Compartilhe essa live com aquela pessoa que está pensando em pedir demissão, que está sofrendo pressão no trabalho, um assédio moral, atraso reiterados nos pagamentos dos salários ou qualquer outra situação injusta. Muitas vezes, por falta de informação, aquele trabalhador toma uma decisão por impulso e acaba perdendo direitos importantes. O acesso à justiça, ele constitui um direito, garantia constitucional. Entretanto, o exercício desse direito deve ser precedido de cautela e planejamento, e especialmente no âmbito trabalhista. Em que a produção ela é probatória, ela vai desempenhar um papel extremamente determinante para reconhecer as pretensões, os pedidos formulados pelo empregado. Embora seja comum trabalhadores procurarem uma assistência jurídica logo após a rescisão contratual, mas muitas decisões tomadas antes mesmo do ajuizamento da ação podem comprometer significativamente a chance de ganhar aquele processo. Então, neste contexto, torna-se essencial compreender quais comportamentos devem ser evitados, a fim de preservar direitos e fortalecer eventual discussão judicial. A primeira situação em que você deve entender e garantir é não pedir demissão antes de uma orientação jurídica especializada. Uma das atitudes mais prejudiciais que consiste em solicitar o desligamento da empresa sem prévia comunicação de um advogado especializado. Em diversas situações, o trabalhador ele acredita não possuir outra alternativa se não pedir a demissão diante de situações de assédio moral, atrasos reiterados dos salários, ausência de recolhimento do FGTS e outras faltas graves praticadas pelo empregador. Entretanto, tais hipóteses elas vão caracterizar ali a denominada rescisão indireta do contrato de trabalho. Essa modalidade ela assegura que aquele trabalhador praticamente vai ter os mesmos direitos de uma dispensa sem justa causa. Quando você trabalhador vai pedir demissão precipitadamente, ou seja, sem uma orientação jurídica necessária, o trabalhador ele vai estar renunciando direitos, principalmente ali nas verbas rescisórias, um dano moral devido a um assédio moral no trabalho, vai perder aí o direito como um aviso prévio indenizado, às vezes a multa de 40% do FGTS, o seguro-desemprego e ainda retirar o FGTS que está ali retido, tornando assim indispensável sempre uma análise jurídica prévia do caso concreto. Então, caso a gente consiga pedir essa rescisão indireta do contrato de trabalho, o trabalhador ele garante todos os benefícios de uma dispensa sem justa causa, garantindo ali o aviso prévio indenizado, multa de 40% do FGTS, o saque do FGTS e até o seguro-desemprego, caso esse trabalhador cumpra os requisitos para esse direito.
Segunda situação, não assinar documentos sem compreender seu conteúdo. Isso acontece com vários trabalhadores. É um equívoco recorrente que consiste na assinatura de documentos apresentados pelo empregador sem a devida leitura ou até mesmo a compreensão daquele conteúdo. Um exemplo muito prático, muito comum é a advertência disciplinar. Muitas pessoas acreditam que não devem assiná-las, mas isso não é verdade. A assinatura da advertência ela não significa que você, trabalhador, concordou com esse conteúdo. Apenas demonstra que você tomou ciência do documento. A partir do momento que você recebe uma advertência e você discorda dessa advertência, você pode assinar apenas para comprovar que recebeu esse documento. E, se possível, no momento que você assinar um pouquinho acima, você registra: não concordo com os fatos narrados nessa advertência. Já em relação a documentos com pedido de demissão, acordo, termo de quitação ou qualquer outro documento que vai produzir efeitos jurídicos relevantes para você, jamais assine antes de ler atentamente e compreender ali todas as suas consequências. Embora tais documentos eles possuam posteriormente questionamentos caso demonstrado vício de consentimento, uma coação ou uma fraude ou até irregularidades, sua assinatura sem uma análise prévia dificulta ali a produção de provas e amplia uma complexidade de uma discussão judicial. Por essa razão, recomenda-se que o trabalhador jamais assine qualquer documento sem compreender integralmente suas consequências jurídicas. O terceiro, nunca apague conversas e registros relacionados ao seu trabalho. Na atualidade, grande parte da prova trabalhista ela encontra-se armazenada em meios digitais. Conversas por aplicativos de mensagens, e-mails corporativos, fotografias, vídeos, escalas de trabalho, registro de jornadas e demais documentos eletrônicos frequentemente constituem importantes elementos para comprovação de horas extras, assédio moral, acúmulo de funções, ordem de superiores e diversas outras situações discutidas em juízo. A exclusão desses registros podem dificultar consideravelmente a demonstração dos fatos alegados, enfraquecendo também provas do processo. Assim, recomenda-se que você, trabalhador, preserve toda a documentação relacionada ao seu vínculo de emprego, por até a completa solução do conflito. Se possível, faça uma cópia dessas conversas, envie para seu e-mail ou salve em outro dispositivo. Nunca espere perder o acesso ao celular ou ao e-mail corporativo. Quarta situação, não confiar exclusivamente em promessas verbais do empregador. É relativamente comum que os empregadores prometam soluções irregulares sem qualquer formalização. Promessas de pagamento futuro, registros em carteira, quitação de horas extras ou uma regularização de benefício muitas vezes permanece apenas verbal. Um exemplo muito comum que acontece é quando o empregador ele promete que vai assinar a carteira no mês que vem. O trabalhador ele continua acreditando e a assinatura ela nunca acontece para aquele trabalhador. Quando percebe, passou ali meses sem o registro, sem FGTS, sem INSS, sem férias e sem 13º. E o prejuízo acaba ficando para quem? Sempre para o trabalhador. Embora a nossa boa-fé ela deve orientar as relações de trabalho, a experiência demonstra que acordos informais geram dificuldades probatórias quando posteriormente descumpridas na justiça durante o trabalho. Então, sempre que é possível, recomenda-se que qualquer compromisso seja formalizado por escrito ou registros por meios que permitam uma futura comprovação. Quinta situação, evitar exposições desnecessárias nas redes sociais. Isso é um aspecto frequentemente negligenciado. Refere-se à utilização das redes sociais
durante conflitos trabalhistas. Muitas publicações ofensivas, acusações sem comprovação, divulgação de informações internas da empresa ou manifestações incompatíveis com as alegações posteriormente apresentadas em juízo pode ser utilizadas como meio e elementos probatórios pela parte contrária. Além disso, determinadas condutas podem ensejar responsabilização civil ou até mesmo justificar medidas disciplinares no curso do contrato de trabalho. Os perigos são invisíveis e é por isso que você precisa ter muita cautela antes de publicar um conteúdo, pois a mensagem pode servir como uma prova contrária para você em uma ação trabalhista. Muitos são os casos já registrados de condutas inadequadas que resultaram em demissões de funcionários por justa causa. Em decisão recente do nosso Tribunal Superior do Trabalho, TST, o empregado foi desligado da empresa e teve que pagar uma multa depois de postar comentários considerados difamatórios sobre o ambiente profissional onde ele atuava. Então, isso é um sinal de alerta para o uso das redes sociais. Mais do que nunca, você precisa ter um autocontrole antes de compartilhar textos ou imagens e vídeos da empresa. São frequentemente as decisões judiciais que validam na justiça a justa causa aplicada ao trabalhador, que publica na internet ofensas ao empregador ou até mesmo à empresa. E como consequência, passou a ser dever de todo funcionário ficar mais atento aos conteúdos por ele expostos. Criticar ou ofender a vida particular também do superior hierárquico, um gerente, por exemplo, são faltas graves também que podem gerar uma demissão direta ou uma suspensão do contrato sem direito ao pagamento. Então, a partir daí, a empresa ela pode alegar uma quebra de respeito, uma quebra de confiança e até uma insubordinação como justificativa para rescindir aquele contrato de trabalho, demitindo aquele funcionário por justa causa. Então, dessa forma, você precisa ter cautela na utilização das redes sociais durante todo o período laborativo e principalmente de conflito perante a Justiça do Trabalho. Então, a prevenção ela continua sendo uma das principais ferramentas para o sucesso de uma demanda trabalhista. Pequenas atitudes adotadas hoje, antes do ajuizamento da ação, podem exercer uma influência decisiva sobre a produção probatória, ou seja, todos os documentos, todas as provas que você tem, consequentemente sobre o resultado do processo. Evitar pedidos de demissão precipitados, compreender os documentos assinados, preservar as provas digitais, desconfiar de promessas exclusivas do empregador, principalmente verbais, utilizar com cautela as suas redes sociais e buscar uma orientação jurídica especializada constitui medidas simples para que você, trabalhador, possa assegurar uma efetividade na tutela jurisdicional. Então, se essa live ela te ajudou, compartilhe com um colega de trabalho que precisa saber dessa informação. Você pode evitar que alguém perca um direito importante na Justiça do Trabalho simplesmente por falta de informação. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima live.